Bom dia e uma boa semana para todos nós. Eu vou dar sequência então ao trabalho de comentar as publicações da página A Luz da Luz, Espiritualidade Consciente, que está no Facebook. E a publicação dessa semana é uma explicação sobre as 7 ervas, o poder de proteção e de limpeza dessas plantas maravilhosas conhecidas como 7 ervas. Eu vou fazer então aqui a leitura do que saiu na página do Facebook e esse mesmo texto está aqui na descrição deste vídeo, tá? Para poder falar sobre as 7 ervas e em seguida comentar a respeito dessas maravilhosas plantas. Eu vou ler então aqui o que está escrito lá o que está escrito aqui no texto, que está lá no Facebook e aqui na descrição. Vamos lá então. Algumas plantas e ervas tem propriedades de afastar energias negativas. As principais são arruda, guiné, espada de São Jorge, alecrim, comigo ninguém pode, manjericão e pimenteira. Essas fazem parte do tradicional grupo das 7 ervas. A combinação dessas 7 tem uma grande força para espantar tudo quanto é coisa ruim. É interessante ter um vasinho desses na entrada da casa. A alfazema também tem esse dom. E o alho também em menor proporção. Bom, vamos lá então. O grande arquiteto do universo, o nosso divino, ele criou cada ser com uma função. Tudo no universo tem uma função. Tudo no universo tem um propósito. A não ser, não vejo propósito em baratas, né? Mas deve ter alguma coisa, não é possível, né? Mas eu absolutamente não vejo propósito nisso. Mas vamos lá. Carregando as plantas, os vegetais com a sua essência, com o seu campo magnético, com o seu, vamos dizer assim, a sua vibração, cada vegetal tem a sua vibração específica. E dentro desse campo de inúmeras vibrações, existe um grupo muito específico de plantas, chamadas 7 ervas, conforme essas plantas que eu citei agora. Então, assim, a composição física dessas plantas e a missão astral dessas plantas tem uma função muito específica de limpeza e proteção. O campo das 7 ervas, limpeza e proteção. E outras funções que eu já vou citar daqui a pouco. Então nós podemos citar dentro dessa composição dessas 7 ervas, muita limpeza astral, muita limpeza energética contra energias negativas, uma limpeza profunda em todo o ambiente e também a proteção do seu ambiente, tá? Esse é o campo das 7 ervas. Antes de entrar no detalhe da vibração, do processo de limpeza das 7 ervas, eu vou falar uma coisa muito importante sobre energias negativas. Energias negativas, elas são basicamente de 2 tipos. A energia negativa consciente e a energia negativa inconsciente. A energia negativa consciente são espíritos que a gente pode chamar de encostos, de obsessores. São espíritos, são energias negativas, são espíritos de baixa vibração, mas eles pensam, eles raciocinam, eles têm razão, eles têm emoção, tá? Então eles são conscientes da situação deles. Não digo tão consciente da situação deles em si, mas eles têm consciência, eles têm pensamento, eles têm emoções. Tá? Então essas são energias negativas conscientes. E esses espíritos, eles vagam pelo ambiente, eles vagam pelo planeta, eles vagam por vários locais, procurando alguém para se encostar, procurando alguém para sugar energia. E eles buscam praticamente pessoas que têm um campo vibracional muito baixo, pois eles se alimentam desse campo vibracional. Por exemplo, bebidas, drogas, pessoas com agonia, com ódio, com raiva. Então essas pessoas emanam
para o ambiente um certo tipo de energia, um certo tipo de vibração. E esses espíritos são atraídos por esse tipo de vibração. Por isso que bares têm uma quantidade de obsessores enorme, pois ali eles se encostam para ficar com aquele vício da bebida ainda latente no seu ser, né? Espíritos que eram alcoólatras, pessoas, né, que eram alcoólatras, quando eles desencarnam, eles passam a ser espíritos, mas que o vício permanece na essência do ser. Então eles sempre vão procurar satisfazer aquele vício. Então eles procuram pessoas com aquela vibração, pois a bebida tem uma vibração específica, eles procuram pessoas com aquela vibração para eles sugarem essa pessoa. Então esse é o tipo de energia consciente. Agora, o tipo de energia inconsciente é uma energia negativa por si só, mas é uma energia que ela está no ambiente, que ela flui no ambiente, está em vários locais, tudo, mas elas não têm consciência, elas não têm razão, não pensam, não têm emoção. É simplesmente uma energia de baixa vibração. Pode ser uma energia que alguém emanou, uma energia de ódio, uma energia de raiva, uma energia de inveja, uma energia de agonia, uma energia depressiva. Nós somos antenas, nós captamos e nós emitimos vibrações. Então todo o nosso sentimento gera vibração. E essa vibração ela está exposta para o ambiente, ela vai ser exposta para o ambiente. Isso pode gerar uma energia negativa que flui pelo ambiente. E se você está num lugar, vamos supor num restaurante, você está entrando no restaurante, passando pelas mesas até chegar à sua mesa, e nesse meio do caminho tem uma pessoa extremamente agoniada, por alguma razão, tá? Essa pessoa está emitindo essa vibração e você passou por essa vibração. Se você tiver com uma frequência mais ou menos coerente, você pegou essa vibração para si. Então olha só o risco de estarmos em baixa vibração, pois você pode pegar tanto energias negativas inconscientes quanto energias negativas conscientes. Então agora falar um pouco em relação, já que eu dei uma base sobre energia negativa, né, que é importante a gente saber, mas nunca manifestar, orai e vigiai sempre. Então assim, falar um pouco a respeito, tá? Duas plantas são muito específicas para afastar a energia negativa consciente, os espíritos obsessores, os encostos. Por exemplo, a Comigo Ninguém Pode e a Espada de São Jorge. São plantas específicas que você pode ter para afastar energias negativas conscientes, para afastar encostos e obsessores, para afastar espíritos de baixa iluminação. Tá ok? Já a arruda e a pimenteira, elas têm a função mais específica de absorver e neutralizar a energia negativa inconsciente. Então, se a energia está próxima dela, está no ambiente, elas puxam para si essa energia inconsciente, puxa para si e neutraliza na Terra essa energia. Por isso que a arruda e a pimenteira secam, porque elas absorvem tanta energia negativa que elas acabam secando. Então sempre é importante você trocar conforme elas vão secando. E se você vê que secou muito rápido, é porque tem uma energia negativa muito latente nas suas proximidades. Muito cuidado com isso. Orai e vigiai novamente. Bom, falando mais das plantas, né? O alecrim, a espada de São Jorge e o manjericão, eles também têm, além dessa função de proteção e de limpeza, eles têm uma consciência também de harmonizar o ambiente. Eles elevam a harmonia do ambiente, eles também emitem uma energia positiva. O alecrim, a espada de São Jorge e o manjericão. Muito importante ter essa consciência, pois além da limpeza, eles promovem também uma harmonização do ambiente. Inclusive o alecrim, se você tiver alecrim próximo a você, ele é muito importante, pois ele também potencializa a sua conexão com o divino. O alecrim tem essa funcionalidade também, potencializar a sua conexão com o divino.
Tem também uma informação muito importante, a Comigo Ninguém Pode, como o próprio nome diz, ela é própria para afastar feitiços e trabalhos que fizeram contra você. Se alguém de forma consciente e voluntária fez um trabalho contra você, um trabalho espiritual contra você, um trabalho maligno, um trabalho de treva contra você, a planta Comigo Ninguém Pode é a planta mais indicada para afastar essa energia desse trabalho feito com você. Por isso esse nome, né? Comigo Ninguém Pode. Então é sempre bom, a gente nunca sabe, né, qual é a intenção das pessoas, por mais próximas que sejam, né? Olha aí o alerta, por mais próximas que sejam, a gente nunca sabe a real intenção das pessoas nas nossas vidas, tá ok? Bom, Comigo Ninguém Pode, ela trata de feitiços. E a guiné, ela também é muito importante, pois ela transmuta essa energia. A guiné, ela tem uma essência de transmutação, ou seja, ela capta uma energia negativa, ela transmuta, como se fosse uma chama violeta de Saint Germain. Ela transmuta em energia vibracional de maior frequência, uma energia mais positiva. Então a guiné também tem essa função de transmutação. Falando agora uma coisa também muito importante, uma coisa que eu ouvi falar e faz até um certo sentido, não é bom você ter todas as plantas num vaso só, aqueles vasos compridos que você planta todas no mesmo vaso. Não é bom. Seria interessante você ter uma planta em cada vaso. Isso por quê? Porque muitas plantas têm condições de sobrevivência diferentes. Umas preferem muito sol, umas preferem pouca água, umas preferem sombra, outras preferem frio, outras preferem calor. Então as condições de sobrevivência dessas plantas são diferentes. E uma estando na mesma terra, uma acaba interferindo na outra, de forma que não deveria ser tão apropriada. Então assim, o ideal, cada qual no seu vaso, cada qual na sua terra, tá? Porque se secar uma pimenteira, você vai e substitui. E aquela energia que a pimenteira sugou para a terra e neutralizou na terra não vai afetar as demais plantas. Vai ficar ali, condensado. Então, por isso, se você puder trocar a terra também, melhor, tá? Mas uma dica e uma sugestão, cada uma das plantas num vaso em específico, tá ok? Mas a função das 7 ervas prioritariamente é limpeza e proteção. Seria muito importante você ter essas 7 plantas na entrada da sua casa. De forma discreta ou não, né? Mas sempre cuidar, porque elas vão proporcionar uma proteção para o seu ambiente, para o seu lar, muito mais potencializada. Tá ok? Eu vou aproveitar um adendo, já que eu estou falando aqui de plantas e de proteção em si, eu vou aproveitar esse adendo para citar 2 versículos bíblicos que estão no Salmo, que seriam muito importantes você repetir no decorrer do dia. Tem aquele versículo bíblico do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tenha sempre isso em mente, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Você tendo isso em mente com razão, com emoção, com propósito, com consciência, com sentimento, você pode ter certeza que esse versículo vai se tornar uma realidade na sua vida. E também tem um versículo do Salmo 118 que ele diz: é melhor confiar no teu Deus do que confiar no homem. Então olha só a importância disso, é melhor confiar no teu Deus do que confiar no homem. Isso é um versículo que está no Salmo 118 e é realmente uma verdade. Eu acabei de falar das 7 ervas, eu acabei de falar que a gente não sabe a intenção das pessoas que estão distantes ou que estão próximas, né? A gente vê muita maldade no mundo, a gente vê muita bondade no mundo, sim, claro, mas também a gente vê muita maldade no mundo. E a gente nunca sabe o que a pessoa está passando no mais íntimo dela. Qual é o pensamento mais íntimo daquela pessoa em relação a você? A gente nunca sabe, né? Então, mais uma vez, orai e vigiai. É melhor confiar no Senhor teu Deus do que confiar no homem. Então era isso que eu queria passar, essa rápida explicação sobre as 7 ervas, sobre as energias negativas, para que você possa construir
um portal de proteção na sua residência, de limpeza e proteção na sua residência. Os cristais têm funções específicas também similares, mas cada qual no seu ponto. E hoje eu estou falando das 7 ervas, tá ok? Muito obrigado então por acompanhar mais esse trabalho. Gratidão, ficamos todos com Deus. Uma ótima semana.